Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um pouco de circuito e apresentar para vocês um sensor novo, que é um sensor de temperatura. Mas antes disso eu queria mostrar para vocês e falar com vocês sobre algumas simulações. A minha primeira simulação que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o fluxo da corrente elétrica, tá certo? Então aqui eu botei uma pilha, tá bom? Os fios, que são os nossos jumpers, um resistor e uma lâmpada. A gente já viu essa simulação um pouco parecida numa aula anterior. E aqui eu coloquei para vocês uma outra bateria, né? Uma bateria nova e uma lâmpada. E se vocês notarem, aqui a grande diferença é o meu resistor. Então no meu resistor, aqui ele vai apresentar uma resistência e por isso essa corrente que está passando aqui, ela é uma corrente diferenciada. Então a gente vai fazer uma medição dessas correntes agora. Vamos medir aqui a corrente 0,9 A e aqui eu vou ter uma medição de 0,45 A, tá bom? Só que, e a tensão, professor? O que é a tensão? A tensão ela faz parte da nossa DDP, a diferença de potencial, ou seja, o potencial de entrada é o potencial de saída menos o potencial de entrada. E aí, ao subtrair isso daqui, você vai ter a tua DDP, né? A tensão que tu tá passando nesse circuito. Então, eu vou medir aqui para vocês, ó. Note que aqui eu botei 9 volts. Se eu fizer a medição aqui no polo positivo e negativo, aqui eu já vou ter uma outra DDP, né? Menos 4,5 volts. Ou seja, significa que a tensão que está passando nessa é maior do que a tensão que está passando no meu primeiro circuito. Tá bom? Lembrando sempre que eu tenho que colocar no positivo e no negativo. Professora, então deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu tenho um resistor, a minha corrente elétrica diminui e a minha tensão também diminui. E quando eu não tenho um resistor, a minha tensão e a minha corrente elétrica elas aumentam, exatamente. Então elas são proporcionais, né? E aí você nota que aqui você vai ter uma luminosidade maior. Tá bom? Então, quando a gente fala de circuito elétrico, a gente sempre vai estar falando dessas três palavrinhas. Eu vou colocar aqui para vocês uma outra forma de vocês analisarem, né? O fluxo da corrente, ó. Se vocês notarem aqui, ó. Aqui eu tinha os meus elétrons, né? Ó, eles iam aqui nesse sentido, tá bom? Ó, os elétrons passeando aqui bonitinhos. E aqui eu vou ter os meus... a minha corrente aqui passando, ó, nesse sentido, tá certo? Então, se eu quiser colocar os valores para saber o que está acontecendo aqui, aqui eu vou ter, ó, valores, outros valores, 9 volts, 10 ohms, 10 ohms, tá certo? E é isso, pessoal. Essa é a primeira parte que eu gostaria de relembrar com vocês, falar um pouco sobre isso com vocês, tá bom? Aí a gente vai agora para a nossa segunda parte, que é a parte da nossa simulação, que nós vamos precisar para a aula de hoje. O novo componente que nós vamos conhecer na aula de hoje é o sensor de temperatura. Então, como que ele funciona? Ele possui 3 pernas. A primeira é a entrada de 5 volts, que é essa primeira aqui, tá bom? Essa última aqui vai ser o GND, que é a nossa saída, e essa do meio, ela vai ser justamente a que recebe o sinal, ou seja, a perna que deve ser ligada a uma porta analógica do Arduino para medir a temperatura. Então, lembrando, a primeira é a entrada de 5 volts, a última é a saída, que é o GND, e essa daqui vai ser a que vai receber as informações do sensor de temperatura. Então, e onde é que você deve estar se perguntando, professor, e onde é que eu vou utilizar esse sensor de temperatura? Quando no futuro você for um grande projetista, né, você vai fazer um projeto onde você não vai ter que se preocupar com a temperatura das máquinas, da indústria, tá certo? Então, aqui é o equipamento que você vai utilizar, né? E esse equipamento, ele serve para quê? Para justamente fazer a medição das empresas, tá bom? Para que a pessoa não precise manualmente ir lá ligar e desligar as máquinas. E aí, com isso, ele pode ligar ou desligar de forma automática, ou então somente regular, né? Se você tiver em uma estufa, onde você tem que analisar a questão da temperatura dos ovos dos animais ou outras coisas, então você basta ter um equipamento desse que ele vai poder fazer essa regulagem aí para vocês.
Então, pessoal, isso aqui é uma estufa de verdade, tá certo? Você programa ela e ela vai justamente depender do sensor de temperatura. Então, ela vai servir, por exemplo, para se uma mãe, né, filhote de ave, tiver um filhinho e aí ela não tiver condições de cuidar, ou então tem delas que fazem alguma coisa, você coloca na estufa e você garante a temperatura ideal para que haja o chocamento, né? Aí, para que o pintinho ou a ave ela possa vir a nascer, tá bom? Então, é para isso que os sensores de temperatura eles são utilizados na vida real, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer esse projeto. Só que esse projeto nós só vamos fazer ele na próxima aula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar apenas com a programação, tá certo? Então, tá aqui o nosso projeto. Como é que nós vamos fazer? Primeiramente, você vai procurar pelas cores. Então, você está vendo aqui que é uma espécie de lilás, não é isso? E aí você vem aqui em variável, cria a sua variável temperatura, porque ela não vai aparecer aqui, você clica em criar, escreve a palavra temperatura, e dá o seu ok, tá bom? E logo ela vai aparecer aqui, ó, em temperatura. Depois você vai definir, então definir temperatura, então você segura, clica e arrasta, e coloca aqui, ó, tá bom? Depois, próximo passo, ler sensor de temperatura. Então, qual é a corzinha que nós temos aqui? Ah, professora, é essa cor aqui. Ok. Aí você vem atrás, ler sensor de temperatura. Aqui no final, ó, ler sensor de temperatura. Segura, arrasta e coloca aqui, ó. Depois, o que mais você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui o resto da programação para vocês. Ó, você vai colocar a temperatura no analógico 0, tá? Para vocês não se confundirem. Coloquem. E aí você vai colocar a unidade em Celsius, não coloque em Fahrenheit, tá bom? Depois disso, o que mais vocês vão fazer? Segundo ponto. Pega aqui o nosso condicional. Então, o condicional ele vai estar aqui em controle. E aí você vai pegar ele bem aqui, ó. Esse condicional. Segura, arrasta e encaixa ele bem aqui, tá bom? Depois que você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai pegar o bloco matemático. Então, você vem atrás do bloco matemático verde. Vem aqui, ó. E aí você vai fazer uma comparação. Então, você vai pegar esse comparar e vai modificar aqui o que você está comparando. Então, o que ele está dizendo? Se a temperatura for maior do que 27, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o que? Ele vai ligar o pino, né, 13. Então, ele vai ligar. Se ela não for, ele vai ficar desligado. Então, é somente esse o comando que ele vai estar mandando nesse momento, tá bom? E aí, pessoal, pegou isso daqui, aí você vai pegar em variável, você vem aqui, pega a temperatura também, coloca aqui dentro, tá bom? E aí, ó, não tem segredo, não tem nada demais aqui, ó. Aí você vai estar apenas comparando o número 1 com o número 27. Às vezes dá um probleminha para encaixar, mas não tem problema, você tenta outras vezes. Fez isso daqui, você volta aqui no azul, ó, pega definir pino 13, então você vai definir pino. Professora, mas aqui não tem 13, porque você que vai colocar, ó, tá bom? Aqui vai ter definir pino, e aí definir pino como alto. Então é esse aqui, ó. Definir pino, aí você vem aqui, você vai ter o 13, ó. Tá certo? Feito isso, você pega de novo o pino, então definir pino como baixo. Aí você pega o definir pino, cadê? Definir pino 13, né? É aqui. Pronto, esse. De baixo. Definir pino. Pronto, esse aqui, ó. Segura, clica, arrasta. Definir pino. E aí, note que ali era alto, agora é baixo, né? Por que, professora, que é alto e baixo? Aqui o baixo, ó. Porque, gente, lembre que o LED ele liga e desliga. Então, toda vez que ele estiver alto, ele está no ligado. Toda vez que ele estiver baixo, ele está no desligado. Pronto.
Professora, o que vai acontecer com a simulação? Isso você vai saber na próxima aula. Então, na aula de hoje, você vai fazer somente a programação. Você não vai fazer a montagem, tá bom? Apesar dela estar aqui, mas você não vai fazer a montagem. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Tchau, tchau.